Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, reviravolta imensa envolvendo a contratação do lateral direito Karabali, algo que eu já vinha avisando, falando aqui pra vocês. Temos uma novidade em relação a isso. Tem também novidades, notícias espetaculares envolvendo Lucas Moura e Lucas Ferreira. Nós tivemos a estreia do técnico Hernan Crespo, que já deu um grande rebuliço, chegada do Tapia, tudo isso e muito mais vocês acompanham nesse vídeo recheado de informações e de notícias do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Então chega nesse likeinho e bora pro vídeo, porque tem muita coisa acontecendo. São Paulo acabou de fazer uma partida bem ruim contra o Flamengo, algo que eu acho que aqui vem muito de uma história, vem muito de uma conversa, né, que a gente tem tido bastante, que não é em relação a perder, é como perde, né? Vitória, empate, derrota. Qualquer tipo de resultado está previsto no futebol, né? O time, o clube está sujeito a isso. Eu acho que a forma como perde, eu acho que é o que diz muito e é o que está dizendo muito em relação a esse momento do São Paulo Futebol Clube. Nós tivemos uma partida inaceitável mediante ao Flamengo. Gente, presta atenção. Vocês estão prestando atenção aqui? Não é a questão de perder pro Flamengo. Perder pro Flamengo é aceitável. A partida que o São Paulo fez é muito ruim. E nós temos dois caminhos a percorrer. Dois caminhos para seguir daqui para frente em relação a isso. Nós temos um de terra arrasada. O São Paulo acabou. É isso aí e tal. Só que nós temos outro para seguir em relação ao otimismo. Pelas dicas, pelos indícios que nós estamos vendo o Crespo nos dar. Nós podemos ir para um caminho em que tudo está muito ruim e eu posso chegar aqui, como eu fiz o pós-jogo aqui em live para vocês acompanharam aqui no canal, e eu posso chegar aqui e continuar falando sobre a atuação do Sabino, por exemplo, do Marcos Antônio, do André Silva, do Cedric, até dá pra se estender, e o Alan Frango, que é um cara muito importante, mas foi muito mal. Tem alguns que dá pra gente enaltecer, como o Rafael, goleiro, que se não fosse por ele, quanto seria? 4, 5, não sei. A partida horrível do Oscar. Dá pra nós continuarmos batendo nisso. Só que eu acho que nós temos um outro caminho a seguir. E é verdade, galera, não é brincadeira. E eu quero que vocês me falem aí se vocês acham que eu tô certo ou que eu tô errado. Porque é o seguinte, por pior que tenha sido a estreia do Crespo em relação a postura de alguns jogadores, que aí eu coloco sim, é uma partida inaceitável. É claro que tem um contexto, e o Crespo pra mim foi mal. É aceitável um primeiro erro do Crespo. O cara acabou de chegar, esse sim, pegou um trabalho abaixo de zero. Não é que o Zubeldia deixou o trabalho estagnado, parado. Ele piorou muito o trabalho do São Paulo. Então, não é isso. Não é isso. O Crespo, eu não acho que ele vai continuar errando assim. E eu acho que nós temos coisas a comemorar, como quando ele chega no São Paulo, essa chegada do Crespo, e pela forma como ele estava, a postura do Crespo na entrevista coletiva, me deu esperança. Te digo, do que você tá falando? Onde você quer chegar? Eu vou explicar pra vocês. O Crespo chega fazendo pelo menos 3 mudanças gigantescas no time do São Paulo. A primeira delas é a pardalzice, né? Ele para com a pardalzice, ele para com a invenção. Nós temos um jogo muito ruim contra o Flamengo, só que nós não temos invenção. Eu tô criticando muito o Sabino. O Crespo precisa olhar pra tática e pro esquema, que não agradou em nada. E está cedo pra falar, ele ainda tem muito a arrumar, ele tem muito a evoluir, foi só o primeiro jogo. Só que por mais que eu não possa olhar pra cara hoje do Oscar, do Sabino, do Marcos Antônio, do André Silva, do Cedric, por mais que eu não possa olhar pra cara desses caras hoje,
eles não estavam mal posicionados, eles estavam meramente nas suas posições. Isso é uma das coisas que nós podemos comemorar do Crespo. Nós já tínhamos uma ideia disso quando ele chegou nos treinos, e ele está fazendo isso. Não vai ter invenção de posição. Outra coisa que nós podemos comemorar demais em relação ao Crespo é a mudança de postura. E aqui, acho que aqui é o teor do vídeo. Eu já vou falar da volta do Lucas Moura, do Carabali, da contratação do lateral direito, da chegada do Tapia, mas eu acho que o teor principal desse vídeo aqui, galera, e não é brincadeira isso. A questão... Vocês estão acompanhando o que eu tô falando aqui? A questão do Crespo não se conformar, ele chegou no começo da coletiva, ele já tava ali insatisfeito. Ele já tava pé da vida de estar ali, porque ele sabia o tipo de pergunta que ia chegar pra ele. Não que ele não tenha que responder, não é nada disso. É porque as perguntas que seriam feitas não fazem parte de um contexto do profissional do Crespo. Porque quando vieram perguntar de futebol, e ele estava ali pra falar só meramente, única e exclusivamente de futebol, quando vieram falar do time, do desempenho, ele já logo veio se defender. Ele falou, peraí, meu time não é isso aí. Isso aqui não é meu time. Ele estava envergonhado mediante a partida que o São Paulo fez. Então isso me dá muita esperança. É um contexto geral muito... Te digo que você tá muito otimista. Você tá mentindo pra gente. Não tô, gente. A postura, a forma como o Crespo estava pós-jogo, me faz acreditar. Me faz a ter esperança, sim, no Crespo. De não aceitar. De não aceitar de jeito nenhum. De estar ali envergonhado com o futebol apresentado no São Paulo. Ele falou, isso aqui não é... Meu trabalho, meu time não significa isso. Eu trabalho com intensidade. Então o Crespo, pra mim, pelo menos, me dá uma resposta muito confortável de que existem formas e formas de você perder o jogo. A forma... O São Paulo pode perder pro Flamengo, pode perder pro Palmeiras, pro Botafogo. É óbvio que a gente não quer isso de jeito nenhum. Pode perder por qualquer jogo. Não tem o Botafogo do Textor aí, pá, não sei o quê. São Paulo pode perder qualquer jogo pra qualquer clube. E não é o Flamengo. São Paulo pode fazer uma partida belíssima contra o Fortaleza, contra o Red Bull, contra o Bahia e perder. O que o Crespo nos deixou claro, nos falou ontem, é que existem formas e formas e formas de se ganhar e de se perder um jogo. Contra o Flamengo, essa partida contra o Flamengo não é uma forma aceitável de perder o jogo. Perder sem jogar. Isso me dá bastante esperança no trabalho do Crespo. É difícil. É difícil chegar num dia de hoje aqui, logo após esse jogo, e a gente falar de um São Paulo melhor. Mas foi só o primeiro jogo, gente. É difícil pedir calma depois de tanto tempo, né? Depois de tudo que aconteceu e de tudo que acontece e do que a gente vê essa gestão fazendo. Só que eu acho sim, gente, de verdade que o Crespo vai arrumar esse time. E tem uma outra questão que precisa ser dita, precisa ser falado. Nós vimos a entrada do Rian Francisco junto do Ferreirinha. Uma entrada que, se pegar esses analistas de estatística, que não são nada pra mim, tá? Não significam nada pra mim. Se pegar o tempo que o Rian Francisco entrou, é uma situação, né? Quando usam os números pra certas canalices no futebol, se pegar a falar, o Crespo colocou o Rian Francisco tipo o Zubeldia colocava, né, no final do jogo e tal. Mentira! Não é verdade. Dá pra ver como o Crespo, quando ele começa, ele tava muito recuado. Eu nunca vi o São Paulo jogar recuado dessa forma. Nunca vi. Nunca tinha visto. Foi, acho que, pouquíssimas vezes que eu vi o São Paulo entrar pra literalmente empatar. E eu entendi o que o Crespo pôde fazer. Eu acho o fim da picada, mas eu entendi. Dá pra entender o lado do Crespo se nós fizermos uma análise momentânea do momento mesmo que o Crespo tá subindo e zona de rebaixamento, e meio do... perto da zona e meio de campeonato. Dá pra entender isso. Agora, o Crespo já faz outra coisa maravilhosa. A forma como ele coloca o Rian
é com esperança no Rian. É pra tentar mudar o jogo. É fazendo um trabalho em cima do Rian Francisco, porque o Crespo está encantado com o Rian Francisco. Ele não tá colocando o Rian pra se proteger na coletiva igual o antigo técnico fazia. Colocava o Rian ou fazia alguma alteração envolvendo o Rian ou outro jogador da base pra se proteger, pra se defender na coletiva de forma nojenta. Crespo não fez isso. Crespo, na proposta dele, ele priorizou até mesmo o Rian do que o Dineno. Porque se ele tivesse na escama, se ele tivesse na maldade com o Rian, ele colocaria o Dineno. Então, são mudanças que a gente vê com 90 minutos. Tudo bem, nós estamos desesperados. Mas são mudanças que tendem a dar certo. São mudanças que nós pedíamos pra acontecer. E aí, gente, vocês me desculpam, fora Crespo não dá, né? Eu tô vendo gente falar fora Crespo com um jogo. Não dá. É sacanagem, né? Sacanagem. Vocês sabem. Se o Crespo não estiver bem no São Paulo daqui 6, 8 meses, eu vou ser o primeiro a falar obrigado. Agora, no primeiro jogo, eu acho que o Crespo ele merece um tempo. Ele precisa de um tempo de respiro. O cara pegou o campeonato em andamento. Não é lógico isso. Não tem lógica pedir a demissão do Crespo agora. Eu não vejo sentido. Vamos passar, né? Galera, Lucas Moura, maravilhoso, né? Como eu falei pra vocês, Lucas Moura já está treinando. Pode estar relacionado, muito provavelmente estará relacionado pro próximo jogo, ainda bem. Jogador importantíssimo, né? Crespo também foi perguntado disso na entrevista coletiva. E ele falou, o Lucas, vamos orar, né? Vamos rezar pelo Lucas, né? Pra chegar o quanto antes. Em uma situação ali de desespero e de muito estresse do técnico Hernan Crespo. E eu gostei de toda a raiva que ele tava, porque o cara perdeu um jogo. Eu gosto disso. Não gosto daquela quando chegava alguns outros técnicos do São Paulo. E aqui eu não vou citar o nome de ninguém. Não, tá tudo bem, é isso mesmo. Era pra perder. O Crespo não admitiu isso. Então isso pra mim é um ponto muito positivo pro Hernan Crespo. É um ponto muito positivo pro técnico Hernan Crespo. E ele falou. E ele tava pé da vida, ele falou, você quer saber de departamento médico, de quem tá machucado e tal? Pergunta pro médico. Quer saber de contratação? Pergunta pra diretoria. Altamente estressado, altamente alterado no pós-jogo ali do Flamengo. Então, o Lucas Moura voltando, ainda bem, e o Lucas Ferreira. Acho sim que o Crespo errou, muito recuado, mas tem tudo pra arrumar. Eu duvido que o Crespo continue com essa tática, principalmente depois de tudo o que aconteceu em relação ao jogo contra o Flamengo. Então eu duvido demais. O Crespo não vai colocar... Acho até que ele vai abrir mão dos 3 zagueiros. Pode não abrir... Podem vir me cobrar aqui. Pode não abrir mão no próximo jogo, mas eu acho que a longo prazo o Crespo vai abrir mão dos 3 zagueiros também. E o Oscar precisa jogar. O Oscar precisa melhorar. Oscar, toquinho de lado, eu posso ir aí no meio de campo dar toque de lado. Eu entendo que a antiga comissão técnica te colocava de volante, é só por isso que eu ainda dou essa colher de chá um pouquinho maior pro Oscar, porque ele não tinha técnico. O cara colocava ele de volante, segundo volante, pra marcar de forma ridícula. Agora mudou. Então, seu primeiro jogo Crespo foi ruim. Nós estamos esperando você estrear pelo São Paulo. Estrear, não estreou ainda. Estrear pelo São Paulo, porque pra dar toque de lado, tá chegando o TAP aí, jogadores de menor expressão. Você é o jogador, toque de lado jamais. Erre. Mas erre tentando dar um lançamento. Erra tentando colocar o André Silva, Dineno, Rian Francisco, quem quer que seja na cara do gol. Criando jogadas. Toque de lado, deixa o Alisson pra dar, o Marcos Antônio, Bobadilha, que entrou muito bem, Bobadilha. Deixa pra esses caras toque de lado, você não. Isso não será aceitável aqui no São Paulo. Então nós estamos, galera, Nós estamos com a parada acontecendo. Lucas tá voltando, Lucas Moura, Lucas Ferreira, o Oscar precisa entrar no time, o Crespo vai arrumar tudo. Acho que o Crespo ele quer dar um restart em tudo isso que aconteceu e apagar o que foi essa atuação dele, do time dele, contra o Flamengo.
Galera, Carabali, o que aconteceu com o lateral direito? Foi o que eu falei aqui, né? Falei, o São Paulo se espantou com os valores em relação ao Carabali? Que palhaçada é essa? Viram que o Barcelona de Guayaquil só queria emprestar o jogador, queria só vender. O São Paulo quer sempre por empréstimo, mas o Barcelona queria vender o Carabali. Só queria vender, o São Paulo saiu fora, mas o Carabali ele vale quanto? Acho que não chega nem... Tô falando chutando, tá, gente? Não é esse o valor, mas algo em torno de 5, 6 milhões de reais. Então como que se assusta com os valores do Carabali? Foi aquilo que eu falei pra vocês, foi aquilo que eu trouxe pra vocês. São Paulo aparentemente foi pra cima do Carabali, alguma coisa incomodou, não gostou, não que tenha nada demais, mas acho que o São Paulo iria pra outro perfil de jogador. Por isso que o São Paulo nunca foi esse negócio de dinheiro, porque o Carabali não... Se você vai olhar o Claudinho do Zenit se assusta com os valores, beleza, né? Tem lógica. Agora, o Carabali é um cara desvalorizado do mercado, pelo que nós estamos podendo ver. Então não foi valores. Se o São Paulo recuou em relação ao Carabali, não foi por valores, foram por outras coisas. Mas vocês sabem que as informações não chegam. Aqui eu trago pra vocês a verdade. A verdade. A história passou a render. Parece que o Carabali tá completamente emocionado. Tá querendo demais vir jogar no São Paulo. Eu acho ele um jogador interessante, né? Vindo barato, nós estamos precisando de lateral direito. O Cedric tem hora que eu gosto, tem hora que eu não gosto. Então, eu gostaria da contratação do Carabali. O que acontece é que o Carabali falam que ele não... Assim, modo de dizer, né, gente? Não tá dormindo mais. O cara, ele tá no Barcelona e Guayaquil. Tem uma possibilidade de vir jogar no São Paulo. São Paulo Futebol Clube. Ao lado do Oscar, ao lado do Lucas, ao lado do Arboleda. Jogadores de grande expressão. Sendo São Paulo, uma camisa impressionante, uma camisa enorme. O cara nunca teve oportunidade na carreira. Então agora parece que ele tá ali, o Carabali tá louco, tá maluco, falando com seus empresários, agentes, pra ver algum tipo de negociação no São Paulo, dar andamento nisso, né? Colocando os agentes dele pra trabalhar, pra ele vir pro São Paulo. Falam, inclusive, que é a mesma empresa do Arboleda, pra tentar uma cartada final para viabilizar um negócio entre São Paulo, Carabali e Barcelona de Guayaquil agora. Algo que não fazia o menor sentido o São Paulo recuar por questões de valores. E eu falei aqui para vocês, acho estranho o São Paulo falar de valores em relação ao Carabali. Porque, pelo que a gente vê, em uma estimativa, um jogador relativamente barato. Então, para mim, o São Paulo tinha recuado por interesse de outros perfis, né? Para ir para outro perfil de jogador. Da lateral direita que já conversa com o Hernan Crespo. Então, galera, eu vou atualizando, apurando pra vocês, porque a história do Carabali pode ter novas etapas e eu vou trazer aqui pra vocês sempre como de praxe. E, galera, a Tapia tá chegando, vamos esperar que seja um belíssimo jogador, né? Não está em um momento muito favorável da carreira, mas é aquilo que eu já falei pra vocês também. Pode escrever uma história interessante, pode escrever uma história bonita no São Paulo. Vamos torcer pra isso. O Crespo arrumando o time do São Paulo, Crespo colocando ordem, as ideias dele, ele tendo tempo pra trabalhar e conseguindo colocar as ideias dele. A nossa impressão é de que os jogadores passem a render mais, até desde os jogadores contratados, desde os jogadores dos meninos da base, que a gente espera muito, do Luca, do Rian Francisco, do Lucas Ferreira, do Mike, até dos jogadores que já estão lá, como Alisson, Pablo Maia, Ferreirinha, Oscar, Lucas. Nós estamos esperando o Crespo arrumar tudo e melhorar todo o cenário e valorização dos jogadores que já estão. E o São Paulo conseguir resultados positivos agora, não só nas Copas, como no Campeonato Brasileiro. Mas eu acredito, galera. Eu acredito de verdade por tudo isso que eu contei nesse vídeo aqui pra vocês. E vocês, estão acreditando? Me contem aí o que vocês acham aí nos comentários. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí quem não é inscrito. Deixa o like, deixa o likeinho aí. Obrigado e até a próxima.